Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar de um tema bem importante chamado abreação. O que é a abreação? Na hipnoterapia, na hipnose clínica, e por isso que muitas vezes esse conceito de abreação só é tratado nos cursos de hipnose clínica, nos cursos de hipnoterapia, muitas vezes nesses processos a gente tem o cliente com uma forte descarga emocional. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Chega uma pessoa falando que está com depressão. Basicamente, o que é essa depressão? Essa depressão é uma nominalização, ou seja, é um nome que ela dá para uma emoção que ela sente. O que a gente vai olhar com a hipnoterapia, o que a gente vai olhar com a hipnose clínica, é essa emoção que ela está sentindo. Quando a gente faz o processo da regressão, ou seja, quando a gente faz um processo onde a pessoa tem contato novamente com aquele momento, ou com aquele primeiro momento, que fez ela sentir aquela emoção, o que acontece? Ela tem uma liberação emocional. Esse conceito de abreação, ele vai surgir lá no final do século XIX, com Breuer e Freud, e basicamente como eles definiam a abreação é exatamente dessa forma. Eles diziam que a abreação era uma liberação de uma emoção reprimida. Então, em suma, você tinha uma emoção que estava presa dentro daquela pessoa e que ficou presa durante 10, 20, 30 anos. E em determinado momento você faz aquela pessoa acessar aquilo. E quando ela acessa aquilo, tem aquela emoção completamente liberada e a pessoa entra num estado extremamente forte de liberação emocional. Então, às vezes a pessoa grita, às vezes a pessoa chora com uma intensidade muito grande, às vezes a pessoa se debate, às vezes a pessoa começa a bater. É uma liberação realmente muito forte. Então, às vezes as pessoas acham que a abreação é a pessoa começar a chorar. E não é, tá? Esse conceito propriamente dito. A pessoa começar a chorar é óbvio que é uma liberação emocional. Mas esse conceito que Freud e Breuer trazem, dizendo dessa forte liberação emocional, falando dessa forte liberação emocional, não se relaciona com esse choro, que é um choro normal, que é um choro comum, e sim com uma forte liberação de emoção. Então a pessoa, como eu disse, vai se debater, vai gritar, vai berrar. Na hipnoterapia, quando uma pessoa entra em abreação, a gente vai tratar essa emoção. E eu vou falar aqui até o final do nosso curso, vou falar um pouquinho, vou introduzir o tema regressão, mas quando a gente faz na hipnoterapia a regressão, a pessoa tem essa forte liberação e ela está lá, pronta para tratar aquela emoção. Então ela está na clínica, ela está no seu espaço, para você liberar ela daquela emoção, seja uma emoção relacionada com uma depressão, com uma síndrome do pânico, seja uma emoção relacionada com uma gagueira, com um tique nervoso, seja uma emoção que faz com que ela não consiga engravidar, com alguma emoção. Diferentemente, quando você está fazendo uma hipnose relacionada mais com entretenimento, então uma hipnose de rua, ou uma hipnose num churrasco, uma hipnose com um amigo seu na sua casa, você não está ali pronto e muitas vezes você nem tem essa capacitação para tratar aquela pessoa com a hipnose. Muitas vezes você nem fez a formação em hipnose clínica. Então, pode acontecer da pessoa entrar em abreação? Exemplo, pode acontecer de eu fazer uma indução para a pessoa esquecer o nome e a pessoa entrar numa abreação e ter uma liberação emocional muito forte? Sim, pode acontecer e acontece. Acontece muito? Não, mas acontece. O que você vai fazer quando isso acontecer? Basicamente, primeira coisa que você faz, manter a sua calma. Tem hipnotista que, justamente por nem saber o que é a abreação, vai fazer um processo, a pessoa entra em abreação, começa, por exemplo, a gritar ou a chorar desesperadamente e ele entra em total desespero. A vontade dele é sair correndo. E você que está fazendo esse curso, obviamente, vai ser um hipnotista que conhece efetivamente a hipnose. Então você não vai fazer isso, você vai manter a sua calma e saber que isso é simplesmente a liberação emocional de algo que sempre esteve dentro daquela pessoa. Não é algo que você inseriu, é simplesmente você abrir uma tampa de algo que estava concentrado ali durante muito tempo. Então, esse é o primeiro passo, mantenha a calma. Segundo passo, se possível, não encoste naquela pessoa. Às vezes a pessoa entra em abreação
e a pessoa quer encostar, conter aquilo, encostar nela, segurar. Não faça isso. Ah, mas eu fiz. Não tem problema, você não vai acabar com a vida da pessoa por causa disso. Mas por que a gente diz que é interessante você não encostar? Vou dar um exemplo num paralelo aqui que isso vai ficar claro. Às vezes, aliás, eu acho que eu falei disso na aula de âncora. Às vezes a pessoa está lá num enterro, num funeral, enfim, num momento triste, e todo mundo chega e abraça aquela pessoa, e abraça aquela pessoa. Depois de alguns dias, quando alguém encosta naquela pessoa, ela sente uma sensação ruim. Por quê? Ancorou aquele sentimento negativo. Quando a gente está falando de uma abreação, é uma liberação emocional de algo, em regra, não bom que estava dentro daquela pessoa. Então aquela pessoa tinha uma emoção reprimida, algo ruim, e ela está liberando aquilo. Se você encosta nela naquele momento, você pode ancorar aquela sensação. Então, na hora que uma outra pessoa chegar e encostar nela, por exemplo, no ombro, ela pode sentir de novo aquela emoção negativa. Mas como eu disse, caso você encoste, essa âncora ela vai durar algumas horas ou alguns dias e ela vai simplesmente terminar. Tá? Então não há um grande problema, apesar de ser importante caso a gente possa evitar esse toque. E por fim, você vai dar uma sugestão direta para aquela pessoa que está em abreação e você vai falar para ela, a cena some e você foca na sua respiração. Então é a frase mágica para você guardar e todo hipnotista tem que ter essa frase na sua cabeça. A cena some e você foca na sua respiração. A cena some e você foca na sua respiração. Isso porque, normalmente, quando a pessoa entra em abreação, é uma emoção muito grande que vem para ela e às vezes ela entrou num processo regressivo para buscar essa emoção e às vezes o subconsciente faz isso sem qualquer sugestão e trouxe para aquela pessoa uma cena. E essa cena pode ser, não estou dizendo que acontece sempre, mas às vezes acontece, essa cena pode ser um abuso que a pessoa sofreu, um estupro que a pessoa sofreu, pode ser uma coisa simples, a pessoa está lá e tentando pegar o brinquedo dela e não consegue, pode ser um momento em que o pai brigou com a mãe, pode ser um momento em que a mãe brigou com o pai, pode ser qualquer coisa, um acontecimento da vida dela. Então, para você ser perfeito na sua sugestão, você vai abarcar tudo para tirar a pessoa daquele estado logo e você vai falar para ela, a cena some e você foca na sua respiração. Calma, não encosta e fala. A cena some e você foca na sua respiração. A cena vai sumindo e você vai focando na sua respiração e você vai focando na sua respiração e você vai focando na sua respiração. Se a pessoa teve uma abreação, ou seja, se a pessoa regrediu espontaneamente ou se ela teve aquela liberação emocional, ela já está em transe profundo. Muita gente acha que está em transe profundo, e você já sabe que não é isso, acha que está em transe e a pessoa está lá de olho fechado, queixo abaixado e babando. E não é isso. Né? É a pessoa estar num estado profundo de hipnose. É o subconsciente dela estar aberto. Então, aquela pessoa pode estar se debatendo, mas ela vai estar num estado profundo de hipnose. Então, quando você der a sugestão direta, aquela sugestão entra no subconsciente e ela vai receber aquilo. A cena some, você foca na sua respiração. A cena some, você foca na sua respiração. A cena some, você foca na sua respiração. E pronto, aquela pessoa vai ficando mais tranquila, vai ficando mais tranquila, vai ficando mais tranquila, e você vai emergir a pessoa com congruência, com tranquilidade, dando sugestões positivas. Aquela pessoa vai emergir, e aí você vai conversar com ela e vai falar para ela, olha, a gente aqui ia fazer um processo de entretenimento, mas você teve algo que a gente chama de abreação, ou seja, você teve uma liberação emocional. Isso pode significar que há algo aí dentro de você que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Se você é um hipnoterapeuta, você pode inclusive auxiliar aquela pessoa, para que aquela pessoa não tenha mais aquele problema. Uma simples liberação emocional, sem um processo de reeducação, de ressignificação, não vai fazer com que a pessoa se livre daquilo. A pessoa momentaneamente pode até se sentir melhor, mas não vai fazer com que a pessoa se livre daquilo. Então, vai sim precisar da hipnoterapia ou de um outro processo para que a pessoa efetivamente se livre completamente daquela emoção. Então, você, hipnotista, que já está chegando aí no final do curso, guarde bem na sua mente. Toda vez que ocorrer uma abreação, salvo no ambiente clínico, então você está na rua, está no churrasco, está no bar, está com outras pessoas,
a cena some e você foca na sua respiração. É a sugestão, é a frase mágica que você vai usar e que você precisa ter muito bem guardada na sua cabeça para que você não se surpreenda com uma abreação, para que naquela hora você saiba exatamente o que fazer. Ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, espero que você tenha gostado de conhecer o que é a abreação, esse conceito lá do século XIX, esse conceito que vem com Freud, com Breuer, e a partir de agora, caso ocorra uma abreação, você está pronto para lidar com ela, você está pronto para emergir aquela pessoa de forma que aquela pessoa se sinta bem. Ok? Então é isso, obrigado gente, até a próxima, valeu!